sobre as festas judaicas. Existem 7 festas judaicas, eu quero resumir apenas as 3 principais, tá bom? As 7 festas judaicas é a Páscoa, a festa dos pães asmos, festa das primícias, o famoso o Pentecostes, a festa das trombetas, dia da expiação nacional e a festa dos tabernáculos. Essas eram, né? E até são algumas delas, as 7 principais festas que os judeus realizavam, e alguns até realizam. Eu quero falar sobre as 3 principais e como elas apontavam para Cristo, como essas festas têm relevância para o cumprimento, para a chegada do nosso querido e amado Jesus Cristo. A primeira festa é a festa de Páscoa, né? A festa de Páscoa, como a maioria de vocês se lembram, quando Deus levantou Moisés para tirar o povo dele que estava escravo no Egito, Deus ele convenceu os egípcios para libertar o povo, mandando 10 pragas. A última praga, que era justamente a visitação do anjo da morte, matando todos os primogênitos homens, de homens e animais também. O anjo visitava com a morte. E antes da visitação era preciso fazer 2 coisas para que o anjo da morte não invadisse a casa das pessoas e chegasse a matar. Era preciso matar o cordeiro, o sangue do cordeiro era para passar nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não passasse, nos umbrais da porta. E esse cordeiro era para ser cozido e era para ser comido pela família. E essa passou a ser, então, logo depois que eles chegaram na terra de Canaã, depois de muitos anos, e Deus diz, olha, está lembrado daquela cerimônia que vocês realizaram, de comer um cordeiro, e eis o nome Páscoa, né, a passagem do anjo da morte. Vocês estão lembrados dessa festa? Estão lembrados desse momento? Aí o israelita dizia, estamos lembrados. Pois bem, façam isso. Uma vez por ano eu quero que vocês façam. Celebrem a festa da Páscoa. Lembrem daquele dia, lembrem da morte do cordeiro, lembrem que o sangue é aspergido na porta. Tudo isso, lembrem disso. Agora, pergunta, o que a festa da Páscoa tem a ver com nós? Qual a relevância da festa da Páscoa? Meus irmãos, Cristo é a nossa Páscoa. Só tem 2 aplicações aqui sobre a festa da Páscoa e a igreja cristã. A primeira é que Cristo foi o Cordeiro perfeito, que foi morto não para nos proteger do anjo da morte, mas para nos proteger da condenação eterna. Muito pior que o anjo da morte, a morte física, é a morte eterna. Quer dizer, Cristo foi o Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário para produzir em nós, para aplicar em nós, não a proteção do anjo da morte, mas a proteção da condenação eterna. Essa é a primeira aplicação da Páscoa. Por isso que nós não celebramos mais a Páscoa judaica, porque Cristo é a nossa Páscoa. O Cordeiro foi morto e nos protege da morte eterna. A segunda aplicação, que eu acho mais interessante, é justamente a ceia do Senhor. Não é interessante? No momento da ceia, nós lembramos da morte de Jesus. Quando nós entregamos o pão, nós lembramos do corpo que foi moído, transpassado pelas nossas iniquidades. No momento do vinho, nós lembramos do sangue de Jesus. E tudo isso há uma ponte entre o que aconteceu na Páscoa, do sangue do cordeiro aspergido, derramado, passado nos umbrais, e há uma aplicação disso na ceia. Na ceia há um memorial. Ou seja, para nós, quando nós celebramos a ceia, é a nossa Páscoa. A ceia é a Páscoa do cristão. Não lembrando o cordeiro que foi morto lá no Egito, mas lembrando o cordeiro Jesus Cristo, como disse João Batista, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa, ela lembra-nos a morte de Jesus Cristo. A segunda festa que os judeus realizavam é a festa das primícias, né? A festa das primícias era a festa da colheita. Quando eles chegaram na Terra Prometida, obviamente eles estavam nas suas terras, estavam com suas plantações, mas o primeiro fruto da terra era dado ao Senhor. Eles traziam os frutos como gratidão a Deus pela colheita. E os judeus, todo ano, faziam essa festa
conhecida como a festa de Pentecostes, né? Lembrando que esse nome Pentecostes é justamente por causa do Pentecostes, é 50 dias após a festa das primícias. E também é lembrado também como festa da colheita do Pentecostes. Eu quero destacar aqui algumas coisas sobre essa festa de Pentecostes de uma maneira até resumida. Por exemplo, o Pentecostes era celebrado com muitos sacrifícios. Eram trazidas ofertas de manjares, com bolos, farinhas, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho, 2 carneiros para o holocausto, além de 1 bode para expiação do pecado e 2 cordeiros como oferta de paz. Um dos pontos marcantes da cerimônia era o momento em que o molho da oferta de 2 pães asmos, preste atenção nesse ponto, 2 pães asmos, cozido com fermento, era movido com primícias perante o Senhor. Era o único momento em que se trazia 2 pães com fermento. Lembrando que fermento no Antigo Testamento sempre simbolizou o pecado. Deus aboliu o fermento na receita do povo de Deus. Ele tinha um propósito muito interessante. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O que os cristãos, o que o dia de Pentecostes, a festa judaica, tem a ver com a igreja hoje? Primeiro, ela nos lembra justamente, meus amados irmãos, que no dia de Pentecostes foi quando o Espírito Santo desceu. Ou seja, nós nunca devemos esquecer que a festa de Pentecostes ela foi cumprida em Atos capítulo 2, quando 50 dias depois da ressurreição de Jesus Cristo, o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, unindo-os, formando a igreja, simbolizado na festa pelos 2 pães asmos. Está lembrado daqueles 2 pãezinhos lá na festa de Pentecostes, registrado em Êxodo 23? Um representava os judeus e outros representavam os gentios, que traziam perante o Senhor. E o que dava sentido a esses 2 pães asmos? Era Deus aceitar esses 2 pães asmos, que representavam os gentios e a igreja do Senhor Jesus. Então, Pentecostes é o Espírito Santo que uniu o povo judeu, glória a Deus por isso, e ele foi derramado sobre a igreja do Senhor, em Atos capítulo 2. Mas a gente não deve esquecer, meus irmãos, que pessoas gentias naquele dia também se agregaram à igreja, também se renderam a Jesus Cristo. E é interessante tudo isso. Segundo ponto da aplicação da festa de Pentecostes em nós é que todos os sacrifícios do Antigo Testamento cumpriram-se no sacrifício único de Jesus Cristo. Ou seja, todos os animais que haviam no Antigo Testamento, todos os animais sacrificados, eles apontavam para um sacrifício maior. É como eu disse anteriormente, né? As festas judaicas. Todo ano elas tinham que acontecer. Todo ano animais tinham que ser mortos. Todo ano tinha que ter sacrifício. Aí veio o Cordeiro de Deus. Foi morto quantas vezes? Uma vez. Uma única vez foi suficiente para fechar, para finalizar todas as festas judaicas. A festa da Páscoa lembra-nos a morte de Jesus. A festa de Pentecostes lembra a ressurreição de Jesus. O Espírito Santo só desceu porque Jesus Cristo subiu. Se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não teria descido. Então lembremos que o Pentecostes é o nascimento da igreja, da era cristã, da igreja cristã. O cumprimento, a abertura da nova aliança. E por último, para fechar aqui a minha participação, é a festa de tabernáculos. O que era a festa de tabernáculos? Deus ordenou que os judeus todo ano realizassem essa festa de tabernáculo. Alguns chamam de festa das tendas. Eles literalmente faziam tendas e espalhavam por toda Israel, por toda Jerusalém. E eles faziam, por que isso? Por que aquelas tendas? Era para eles lembrarem de que um dia eles passaram 40 anos no deserto sem poder construir casas, até porque não se construía casas sobre a areia. E Deus dizia assim para Israel: construam tendas. Essa festa dos tabernáculos é para vocês lembrarem que um dia vocês foram escravos. Agora, um detalhe: vocês estão de mudança, vocês são peregrinos, indo a Canaã, chegando a Canaã. Lá vocês vão construir as suas casas como devem. Aí vem a pergunta que não quer calar. Houve 2 acréscimos, que é isso que eu achei fascinante na festa do tabernáculo. Houve 2 acréscimos aqui.
construíram um tanque chamado tanque de Siloé. O que eles faziam nesse tanque? Cada um dos judeus traziam água de sua casa, um pouco de água, e derramavam nesse tanque, agradecendo a Deus a provisão de água que eles tiveram no deserto. Eles construíram os tabernáculos, as tendas, construíram o tanque de Siloé, para lembrar a provisão da água, e construíram também o candelabro. Tá lembrado do candelabro? Aquelas 7 pontinhas, né, que era a nossa famosa lamparina, né? Só que para eles era um candelabro. Acendiam os luzeiros. Sabe o que eles acendiam? Era lembrando da coluna de fogo. Era a provisão que Deus deu a ele também da proteção. Aí Jesus Cristo, ele deu 2 símbolos quando ele estava aqui na terra, em relação à água e em relação ao fogo. Lá no tanque de Siloé. Sabe o que foi que ele disse? Lá em João capítulo 7, versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Não é interessante isso? O tanque de Siloé lembrava uma provisão de água. Aí vem Jesus e diz, eu sou a água que vocês precisam. Eu sou a água que pode matar a sua sede para sempre. Eu sou a provisão de Deus para vocês, para nunca mais vocês terem sede espiritual. Não é interessante? A festa de tabernáculo apontando para o Cordeiro de Deus, apontando para a água que vinha da provisão que Deus fizera com os israelitas, e Cristo disse, eu sou a água. Em relação ao luzeiro, Jesus disse também, eu sou a luz do mundo. Olha que coisa fantástica. João capítulo 8, versículo 12. O candelabro se cumpriu em Jesus também, porque ele disse, eu sou a luz do mundo. E o ponto culminante da festa dos tabernáculos, para concluir a minha participação, era Deus dizendo assim, vocês não são daqui, vocês estão peregrinando. Haverá um reino aonde vocês vão participar, um reino que vocês vão morar para sempre. E, meus irmãos, venhamos e convenhamos, Cristo voltará, meus irmãos, e vai estabelecer o seu reino sobre a terra. A festa de tabernáculo, quando Cristo participou dela, ele sempre disse isso para a sua igreja, eu vou, mas eu vou voltar, e eu vou levar vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. A festa de Páscoa lembra a morte de Jesus. A festa de Pentecostes lembra-nos a ressurreição de Jesus. E a festa dos tabernáculos lembra do reino de Deus que será implantado sobre a terra. Nós não somos moradores daqui. Nós somos peregrinos. Tudo isso Cristo cumpriu. Há alguma necessidade da gente celebrar alguma festa dessa? Haveria se Jesus Cristo não tivesse cumprido o propósito dessas festas. Está vendo como tudo isso aponta para Jesus? E glórias sejam dadas a Deus por isso. Essa é a minha participação.